Pai do Senhor, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, presbítero, tudo bom, meus irmãos? Como está, irmão Marcelo? Irmão Marcelo, o que o irmão fala aí sobre Isaías, o irmão está coberto de razão. As Sagradas Escrituras mencionam, né, o povo de Israel, né, como um povo escolhido por Deus, quando ali na terra de Uz, ali na antiga Caldeia, né? Ali nos terra dos caldeus, na antiga Mesopotâmia, né? O Senhor chama a Abraão, né? Nosso pai na fé. Deus lhe faz promessa de seus lombos levantar um grande povo, uma grande nação, e que Deus haveria também de abençoar todos os povos, todas as nações da terra. Visto que, irmão Marcelo, quando há esse embate de irmãos que até perjuram, né, sobre o povo de Deus, Israel, Israel de Deus, né, eles falam sem entendimento das Sagradas Escrituras, né? Não há base bíblica para falar mal de Israel, muito pelo contrário. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo manda até que nós amemos o povo de Israel, oremos por ele, né? Lembremos deles em nossas orações, tenhamos amor por eles, né? Tem irmãos que, por ignorância teológica, né, por falta de conhecimentos escriturísticos, fazem até chacotas, né, até mangam daqueles que defendem a Israel, né? Mas, irmão, defende mesmo. Nós somos defensores, sim, somos, mas embora não tivesse ninguém para defendê-los, né, como já houve na história do povo de Israel, né, mas ele tem o principal, que é Deus que os defende, é Deus que os abençoou, né, e os abençoou eternamente, né? Agora, a gente vê assim, irmão Marcelo, que a principal razão pela qual a maioria dos judeus, na época de Jesus, não aceitaram, né, o Messias, da promessa de Isaías, a gente vê que foi a advertência entre essas expectativas, né, sobre a vida do Messias, né, uma realidade, né, que não dá para fugir dela, né? Eles esperavam em Jesus uma figura, né, que viesse trazer-lhes esperanças políticas, né, viesse trazer-lhes as expectativas também dos cumprimentos proféticos para que esse Messias fosse recebido no meio do povo, né? E a gente vê, irmão, que as motivações, elas foram as expectativas, né, de um Messias político, né, e libertador, né? As profecias de Isaías, elas estão de formas frequentes interpretadas em todas as Sagradas Escrituras, principalmente no próprio livro do profeta Isaías, né? Nós vemos assim o contexto da opressão que Israel sofria, né? No primeiro sobre o Império Babilônico, né? Depois veio o Império Romano e esperava-se de fato um Messias que fosse um libertador militar, né? Um libertador, um dinasta, né, político, né, que viesse ali da descendência de Davi, né, da tribo de Judá, e que viesse como algo para libertá-los das nações que os dominava, né,
e viesse para restaurar e dar a glória do reino de Israel. Mas eles queriam, e como querem, e como há de ser, e haverá de ser, um reino terreno. Né? E não um reino celeste, um reino nos céus. Né? E essa realidade de Jesus, por outro lado, a gente foca, né? E vemos uma mensagem, né? Na libertação contra o pecado, né? Onde vem assim se estabelecendo o reino espiritual e não o reino material. Né? E a gente vê que eles queriam uma resposta imediata para o seu problema. Né? Eles estavam debaixo do jugo romano. Né? E esse Jesus, ele buscou um trono não físico. Né? O meu reino é eterno, daqui não sou, disse Jesus. Né? Daqui eu não sou, sou dos céus. Né? Eu vim dos céus. Né? E esse reino de Jesus, ele hoje deve habitar dentro de nós. Né? Ele já começa aqui conosco. Né? E Jesus nunca buscou, meu irmão, uma revolta dinasta de um império para libertar o seu povo contra o domínio romano. Né? O que frustrou, né, de fato, as expectativas de todo, ou quase todo, digamos assim, Israel, né? Que ansiavam por um Salvador nacionalista. Né? A esperança do povo hoje, né, aqui no Brasil, é o nacionalismo de Jair Messias Bolsonaro. Né? E naquela época, como até hoje, a expectativa do Messias era dar uma resposta imediata ao povo para que o povo de Israel fosse liberto do jugo de Roma. Né? Mas, irmão, meu querido irmão, existem, né, divergências teológicas, né, entre os teólogos e filósofos do pensamento cristão. Existem muitas divergências, né, quanto a essa oratória, quanto a este assunto, a esta temática, né, quanto ao povo de Israel. Né? E a gente vê que as divergências teológicas, elas começaram lá, já desde o início, né? Nos dias de Cristo Jesus, certo? Por quê? Ora, para os líderes religiosos judeus, né, as ações, as reivindicações de Jesus eram o quê? Em alguns casos, consideradas blasfêmia, né? E a ideia de que o Messias poderia ser, né, um ser divino, ou seja, o Filho de Deus, certo, meu irmão? De certa forma, entrava em conflito. Né? Como sempre, escribas, fariseus, religiosos da época entravam em conflito com Cristo. Né? Eles não aceitavam essa ideia. Né? A crença estrita na unicidade de Deus no judaísmo da época. A gente vê que esses conflitos com as tradições e as autoridades ali presentes, né? Jesus frequentemente desafiava as interpretações rigorosas, né? E as tradições dos líderes religiosos, onde era pelas classes de fariseus e saduceus. Assim, havia assim, uma crítica, né, quanto à hipocrisia, né, e priorizando a compaixão e as necessidades humanas sobre os rituais vazios que eles faziam diante de Deus. Né? E isso gerou um grande atrito, né, e resistência entre Jesus, os saduceus e os fariseus. Por quê? Porque os sinais messiânicos estavam incompletos
para eles. Eles achavam que não era a época da vinda do Messias, né? Pois a expectativa judaica quanto a essa escatologia, essa profecia judaica sustentava a vinda do Messias que ainda não eram para aqueles dias, né? Como a reconstrução do templo, faltava ainda a reconstrução do templo de Salomão, como até hoje ainda está faltando a reconstrução do templo, né? Obras inacabadas, obras não concluídas, né? E a gente vê aí uma era de paz mundial, né? Também tem que haver isso, né? Para que a vinda do Messias seja realmente uma veracidade dentro das profecias judaicas, né? Porque eles têm suas profecias, né? Eles seguem a Torá, né? Eles seguem também os acontecimentos proféticos dentro das suas análises e pensamentos escriturísticos, né? E o acontecimento de Deus encherá toda a terra, né? A gente vê que o conhecimento, né? A palavra de Deus, a sabedoria de Deus encherá toda a terra. Então, a construção do templo, né? Tem que ter a construção do templo, né? Tem que haver também essa profecia do conhecimento, a sabedoria de Deus, que haverá de encher toda a terra, né? Como esses eventos não se concretizaram, meu amado irmão, durante a vida de Jesus, né, aqui na terra, a maioria dos judeus conclui que ele não poderia ser o Messias da promessa de Isaías, né? Isso aí foi uma grande decepção, né? Uma grande contradição para as profecias daqueles dias, profecias estas que eles seguiam ao pé da letra, né? Mas desapercebendo-se da realidade do ministério de Cristo Jesus, onde ele veio operando sinais, prodígios e maravilhas, né? E isso ficou muito a desejar quanto à contradição por parte, né, dos judeus para com Cristo Jesus. Agora, concluindo, né, a gente vê que a rejeição, e de fato eles rejeitaram Jesus, né? Quase todos rejeitaram Jesus. Embora muitos tenham aceitado, muitos tenham seguido a Jesus, muitos judeus, mas em vista a quantidade da nação, né, do censo dos números de judeus para aquela época, né, em sua maioria, quase todos rejeitaram a Jesus, né? Eles rejeitaram, e o resultado de uma profunda diferença de compreensão das Escrituras, né, e do papel do Messias. Eles olhavam para isso, né, como um povo judeu esperando o Salvador que haveria de trazer libertação terrena e política, enquanto Jesus oferecia salvação espiritual. Arrependei-vos dos vossos pecados, porque vos é chegado o reino dos céus, como dizia Jesus, né? Ele proclamava a palavra de Deus e a ele próprio como o reino dos céus que havia chegado, né? E ao lado disso, meu irmão, e junto a isso, né, há diferentes valores proféticos, escatológicos, soteriológicos para com a interpretação dos judeus quanto à vinda do Messias, né? Aí a gente vê que isso se estenderá até quando? Até o milênio, né? No milênio ali, com certeza, eles haverão de aderir, de aceitar, de receber o Messias, porque ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, eles haverão de aceitar, abrirão os olhos e receberão Jesus Cristo, ali em Apocalipse capítulo 19, né?
Sempre eu cito essas passagens de Apocalipse capítulo 12, Apocalipse 13, Apocalipse capítulo 14, Apocalipse capítulo 19, né? A gente vê clara e expressamente essas profecias, e então eles haverão de crer e receberão e testificarão e estarão dando testemunho juntamente com a igreja de Jesus aqui na terra, que Jesus estará com a igreja aqui na terra, né? A igreja voltará para cá, porque ele disse que onde eu estiver, estejais vós também, né? Ele falou isso para a igreja, né? E a igreja hoje de Jesus é composta tanto de judeus como também de gentios. E, no entanto, meu irmão, fica aqui essas palavras para a glória e honra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.